Tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa de Dr. Bezerra de Menezes. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à nossa casa? Bom, muito bem. Você, no final... é a segunda? Então tá bom, mas o Neilton está aí do teu lado, ele pode te orientar aí no que você precisar então, tá? Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, nosso companheiro Walter Pina. Escondido aqui. Né? E nessa paz que a gente se encontra hoje, né, nós vamos continuar com a nossa palestra no tema Obreiros da Vida. Rogando a Deus, né, que nos ilumine, que esteja conosco, ilumine nosso amigo, para a gente continuar mantendo essa paz. Graças a Deus. Eu vou ler agora um preparo do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Jesus, está em João 13:35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, através de prelações eruditas e comoventes, em que se relacionam a posição do grande renovador, na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que fazem páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva ao Senhor com pensamentos, palavras e atos a cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e do amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento a Deus agora, rogando ao nosso Pai, Senhor de misericórdia infinita, a permissão de estarmos hoje presentes aqui e de podermos realizar essa reunião contando com a proteção e o amparo de Jesus, de Maria de Nazaré, que possamos ter as nossas mentes iluminadas, nossos corações transformados, que os nossos olhares se ampliem, assim como os nossos pensamentos, para o entendimento daquilo que hoje vamos escutar no nosso companheiro, e agradecer a essa casa que nos acolhe com tanto amor e caridade, com tanta benevolência e esse preparo que é feito para que possamos, em nome de Jesus, realizar mais um estudo, mais uma palestra na tarde de sábado, na tarde de hoje. Ilumina, Senhor, o nosso companheiro,
e obrigada por tudo. Graças a Deus. Deixa eu experimentar aqui, está tudo funcionando direitinho. Então, boa tarde, meus... Deixa eu ligar aqui. Aí. Esse aqui está desligado, ó. Ah. Preste muito aí. Desligou. Bom, boa tarde, meus irmãos. Né? Nosso Mestre Jesus esteja conosco, abençoando a cada um de nós, pela vontade de aqui estarmos, né? Nossa noite, um calor muito forte, né? A gente está em casa, tranquilo, aquele ventinho bom, né? E a gente se propõe a sair desse conforto para a gente vir aqui. Estamos aqui nesse ambiente confortável, né? Que a nossa casa tem essa possibilidade, um ar-condicionado, mas muitos às vezes se deixam ficar pelo conforto nos seus lares, né? Até entendido isso, né? Mas graças a gente que a gente teve uma vontade maior de poder estar aqui, para a gente poder escutar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, como a Carmo falou, tá? Então, antes de tudo, a gente agradece a oportunidade de a gente poder estar aqui falando essa parábola maravilhosa que Jesus deixou para a gente, e hoje nós vamos aqui tentar destrinchá-la, né? Ela foi muito mal entendida ao longo dos séculos. Ela foi muito mal interpretada por alguns, né? Cada qual interpretava a sua maneira, a sua vontade, segundo seus desejos, suas convicções, né? Seus interesses. Mas a doutrina espírita, nesse livro maravilhoso, que é o Evangelho, essa obra do nosso Kardec, né? Essa falange de espíritos, de verdade, vem trazer para a gente realmente o que Jesus queria falar, né? Essa parábola e tantos outros ensinamentos que ele deixou para a gente, né? Então vamos tentar hoje aqui destrinchar essa parábola seguindo o conceito, né, do nosso Evangelho. Não vou estar dando minha opinião própria, tá? Vou estar trazendo aquilo que a nossa doutrina nos esclarece sobre o assunto. Então, antes de começar, nós vamos ver que uma figurinha aqui até, né, parece até daqueles revistinhos, né? Uma figurinha até de alegre, né? Como se fosse um gibi. Mas é isso aqui mesmo, né, gente? O que é o obreiro do Senhor, os trabalhadores da vinha do Senhor, né? Está no capítulo 20 e nós vamos estar falando hoje do item 5. Mas antes de a gente chegar no item 5, antes de nós chegarmos no item 5, nós vamos precisar falar um pouquinho sobre esses trabalhadores da última hora, né? Para a gente poder entender o item 5 perfeitamente. Então, por que Jesus fala, né, trabalhador da vinha? Por que ele usou essa parábola? Essa expressão dos trabalhadores da vinha, né? Porque a vinha era, naquela época, o que mais empregava as pessoas. Vinha, né? Das uvas, né? Das vinícolas. É onde se empregava mais pessoas. Não tinha indústria, não tinha nada que a gente conhece hoje, né? Era agricultura, era pecuária, né? Era a parte artesanal, e onde se empregava muita gente era vinho. Aí por quê? Né? Porque se fazia muito vinho, se fazia muitos vinhos, né? Porque os nobres, não era do povo comum, mas os nobres tinham receio de beber a água local. Era uma água muito contaminada, né? O povo em geral precisava beber da água tirada do poço, né? Não tem esse tratamento como a gente tem hoje. Era água mesmo tirada da natureza, e aquela água muitas vezes era duvidosa. Então os nobres, para evitar qualquer problema, né, nessa parte digestiva, intestinal, essas coisas, né, eles bebiam muito vinho. Você vê que nos filmes tudo não aparece ninguém bebendo água, né? Os nobres, raramente alguém estava bebendo água. Eles bebiam vinho, sempre com uma taça, vinho,
e eles bebiam o vinho como se fosse água. Né? E é ali onde se pregava muita gente. Por isso que Jesus usava muito as parábolas, a história, contava historinhas, muito condizente com a época e muito condizente com o nosso conhecimento. Nós éramos criancinhas com relação a hoje. Hoje nós somos adultos no conhecimento, né? Estamos caminhando, mas temos muito conhecimento. Naquela época as pessoas mal sabiam ler e escrever. Quem sabia ler e escrever era raridade. Eram aqueles que se propunham a interpretar, né, a antiga escritura, eram os doutores das leis, eram os fariseus, eles sabiam ler e escrever. Poucas pessoas sabiam isso, né? Maria Madalena era uma daquelas que a gente sabe dos filmes, da história, que hoje a gente começa a entender muito essa figura, que foi tão, na época, né, não foi muito divulgada, né? Maria Madalena, ela tinha uma cultura muito grande, porque ela aprendeu muita coisa, aprendeu a ler e escrever, e ela sabia interpretar muita coisa, né? Por isso que ela era uma pessoa até importante, né? Nessa parte do conhecimento. Mas vamos caminhando. Então, os trabalhadores da vinha, né? E fala assim essa parábola, né? Sucintamente, diz assim: o pai de família, quem é esse pai de família, né? O Senhor dos céus. Saiu de madrugada, primeira hora, a fim de assalariar trabalhos para a sua vinha. Depois a terceira hora, na sexta hora, na nona hora e na 11ª hora. Naquele tempo, não existia o relógio de pulso, né? A gente, né? Era relógio de sol, era o que tinha na época. E se dividia o dia nessas partes, né? Na primeira hora, na terceira, na sexta, na nona, 11ª, até chegar à 24ª hora, né? Então, isso aqui é o que a parábola vem trazendo para a gente. E aí ele assalariou essas pessoas, né? Então começou com o primeiro. Logo de manhã cedinho, o sol ainda não tinha nem se posto, ele acelerou e combinou com a pessoa, né? Ó, vou te pagar 1 denário pelo trabalho do dia. A pessoa, ok. Aí depois ele voltou na terceira hora, vou te dar 1 denário pelo trabalho do dia. Aquela pessoa, ok. Aí foi para a sexta hora, foi procurar mais trabalhadores, porque a vinha dele, gente, tem muito trabalho na vinha do Senhor, né? É muito trabalho na vinha do Senhor. Então foi na primeira hora, foi na terceira, foi na sexta, foi na nona. Ó, a nona hora o que era? Já lá, meio-dia, né? Aí o da primeira hora começou lá cedinho, 4 horas da manhã, 5 horas. E aí, ó, vou te pagar 1 denário. Ok, Senhor, concordo. E foi na 11ª hora, né? E na 11ª hora, já no final do dia, precisou desses trabalhadores, que a vinha dele tinha muito trabalho ainda para ser feito, e combinou, vou te dar 1 denário. Ok. Mas olha só o que aconteceu depois, quando ele foi pagar. A fila na hora do pagamento, né? O que aconteceu? Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, né? Chama os trabalhadores e paga-os começando pelos últimos. Olha só, gente. Paga pelos últimos e indo até os primeiros. Foi por acaso que Jesus, né, contou essa parábola? Aí começa a gente acionar a nossa reflexão, né? Por que ele começou pelos últimos, para pagar pelos últimos, para chegar aos primeiros? Que é aqueles que deveriam, né, trabalhar muito desde o início, né? Aí vamos lá. Aí o que aconteceu quando chegou aos primeiros? Os últimos foram recebendo e os que estavam lá, os primeiros estavam no fim da fila, começaram a olhar, né? E viu que todo mundo ganhava 1 denário. Quando chegou na vez dele, ele achava que legal o quê? Mais do que 1 denário. Porque ele achava que 1 denário seria pouco, porque ele trabalhou o dia todo e o outro trabalhou 1 hora só. O outro trabalhou 3 horas, o outro trabalhou 4, o outro só trabalhou 6 e ele trabalhou 10. Né? Isso é uma coisa para a gente analisar bem. Se foi ao longo da história, muitas interpretações erradas, né? Então,
Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam o mesmo, né? Os primeiros se queixaram, pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam o mesmo. Ele lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia do calor? Se você for olhar pela coisa da matemática, dos interesses, a gente fala assim: pô, realmente, peraí, o cara começou a trabalhar lá no início, né? Trabalhou o dia inteiro, veio o outro, começou às 9 horas, outro começou a meio-dia, outro 2 horas, e outro chegou às 5 e trabalhou só até às 6, vai ganhar o mesmo que eu? Jesus provocava, né? Nessas palavras, para a gente analisar e raciocinar. Ele pagou 1 denário. O que é esse 1 denário? É dinheiro? É valor? É o valor pelo preço do trabalho? Ele combinou com todos: trabalhem na minha vinha, que eu lhe darei 1 denário. O que é esse 1 denário? Não? Vamos avançar aqui. O Senhor respondeu: por que reclamas, se recebeste que foi convencionado? Não foi convencionado ele dá 1 denário? Para o primeiro e para o último? Apraz-me dar a cada um o mesmo denário pelo serviço por ele prestado. Aí vamos avançar. Aí completa Jesus falando assim: assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque serão chamados, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu digo: cara, o que Jesus quer falar com isso? Todo mundo trabalhou, né? Recebeu o seu denário. Mas será que todos que ele chamou atendeu o chamado dele? Todo que ele foi de encontro aceitaram? Porque não diz na parábola aqui que ele foi de encontro a um grupo e todo mundo aceitou o trabalho. Ele diz que alguns na primeira hora aceitaram, na terceira hora aceitaram, na 6ª hora aceitaram, na 9ª hora aceitaram, na 11ª hora aceitaram, mas nem todos. E aqueles que aceitaram, né, ele daria 1 denário pelo trabalho prestado na sua vinha, né? Aí vamos agora analisar, isso aí é do Evangelho, né? Quem foi esses da primeira hora? Esses aqui não reclamaram não, gente. São enviados de Deus, né, missionários, que receberam o seu denário no seu devido tempo. Não são aqueles lá que reclamaram do trabalhador comum, são missionários, né? Quem foram esses aqui? Aí vamos retratar lá na China antiga, né? Que a gente conhece Forrai, Laxé, Metai, aí tem Confúcio, né? Aquela turma toda, Sócrates e Platão, Aristóteles na Grécia. Olha só, tudo quanto a parte do mundo. Zaratustra na Pérsia, o príncipe Siddhartha, né, que a gente conhece como Buda, foram vários Budas. Mas o príncipe Siddhartha, ele ensinava, né, um amor entre as criaturas, a tudo e a todos para alcançar o Nirvana. Lá o primeiro trabalhador, né, da primeira hora, esses aqui, o Siddhartha, ele ensinava a alcançar a perfeição. E o que Jesus fala para a gente? Ele pede que a gente trabalhe na vinha dele para alcançar o quê? A perfeição. A perfeição, o que é? O reino de Deus dentro da gente. Nós vamos ver aqui no Evangelho, e deixa muito claro isso aqui para a gente, né? Uma parte que a gente vai ler aqui daqui a pouco. Aí veio Moisés, os profetas, os iniciadores do Antigo Testamento, que a gente chama da primeira revelação, né? E aí veio a turma da 3ª, da 6ª, da 9ª hora, os trabalhadores da vinha do Senhor, né? São todos os demais trabalhadores do Cristo que marcaram as etapas do progresso através dos séculos. Aí vem os apóstolos, os mártires, né? A Joana d'Arc, por exemplo, os pais da igreja, Lutero, Calvino, e a gente conhece aqui o nosso Kardec, grande trabalhador da vinha do Senhor, né? Lá na 9ª hora.
Mas a 11ª hora, quem é esse trabalhador da 11ª hora? Quem são esses, né? Os trabalhadores de última hora, de quem Jesus espera, façam o trabalho de reconstrução na sua seara, na sua vinha, né? Reconstrução na sua seara e vinha nos dias atuais. Aí por que a parábola vai só até a 11ª hora? E por que esquece a 11ª hora? É os tempos atuais, né? Que nós somos os últimos trabalhadores sendo convocados. Mas por quê? Que é o último. Se o tempo é eterno, não vai acabar. Olha o que está esperando a gente ali daqui a pouquinho, né? Uma grande transformação. Uma imensa transformação que o nosso planeta vai passar, que a gente conhece como regeneração. Os nossos amigos espirituais falam que nós estamos num momento de transição, e eles dizem para a gente o seguinte: trabalhem na vinha do Pai, sintetizando o que eles falam para a gente. Trabalhem, trabalhadores da 11ª hora, trabalhem na vinha do Pai, para que vocês tenham direito a conquistar esses novos tempos que estão chegando por aí. Aí vamos avançar, vamos aguardando aí, vamos avançar, né? O que representa esse denário e a 11ª hora? Aí nós, espíritas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nessa transformação, no trabalho na seara do Pai, por causa do conhecimento maior que a gente tem. Mas será que é só a gente? Porque se tu passar por Evangelho, não é para recriminar, não é isso? O evangélico vai achar que a salvação está com eles. Se você vai na Igreja Católica, a Igreja Católica vai dizer que a salvação está com eles. Se você vai lá em outras religiões, a salvação está com eles. A salvação não tem exclusividade de ninguém, meus irmãos. Nós espíritas, muita gente assim, eu estou na doutrina espírita, eu estou salvo. Não é bem assim. Nós somos como qualquer outras pessoas. Agora, nós detemos um conhecimento que a gente vai adquirindo, que a gente estudando, um conhecimento muito maior do que tem nas outras religiões. Daí uma responsabilidade muito maior. Daí uma convocação do Senhor da vinha para conosco, uma convocação maior. Mas será que todos vão atender essa convocação? Só sendo espírita a gente vai ser merecedor de estar na vinha, de encontrar o reino de Deus? Não está na pessoa, não está na religião, né? Não está na religião, está na pessoa. Está na boa vontade que a pessoa tem de praticar o bem, de fazer a caridade, de se harmonizar com o seu semelhante, né? De viver na paz, na harmonia com todos. Para isso não precisa de religião. É pessoa se fazer por onde. Agora a doutrina espírita, nós temos um caminho melhor para seguir, porque ela nos traz as verdades, e diante das verdades facilita o nosso caminhar, né? Faz com que a gente possa caminhar com um caminho reto. Se eu fizer esse caminho que os meus amigos espirituais, que esse evangelho me diz para eu me guiar, eu vou chegar lá. Eu tenho que seguir esse caminho, tenho que me dedicar a ter vontade, né? Para que eu consiga trilhar esse caminho. É um caminho reto que vai me levar até o Pai, né? Até esse reino de Deus que a gente tanto procura, esse mundo novo que se apresenta aí para a gente. Tá? Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Aí vamos ler agora. Aí agora a gente vai lá para o obreiro do Senhor. Vamos ver agora, que está lá no item 5, que é o tema de hoje, né? O item 5, que é o final do capítulo 20, a gente falou dos trabalhadores da vinha do Pai, agora a gente vai ler do obreiro do Senhor. Olha o que fala o item 5. Aproxima-se o tempo e que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse
e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos as nossas forças, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, a minha vinha. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, eles serão levados ao turbilhão. Olha aí os nossos tempos aí. Ele está convidando a todos. A gente falou, nós espíritas, nós temos um compromisso muito grande pelo comprometimento que a gente traz no conhecimento. Mas não é só para a gente. É para a gente levar junto conosco todos que tiverem com as suas, aberto para receber, essas informações novas, sem a gente querer impor isso a ninguém, E aí trabalhando junto, todos nós precisamos trabalhar juntos, Não tem religião, gente. Existem pessoas do bem, da caridade, empenhados em transformar o nosso mundo. Toda religião tem pessoas para lá e tem pessoas para cá. Todas as religiões tem aqueles que, assim, até a nossa tem. A nossa tem. Dr. Bezerra teve um trabalho imenso, meus irmãos, para poder unificar o Espiritismo, iniciando o nosso país, para criar uma Federação Espírita Brasileira, para que hoje a gente tenha um caminho, e nós nos caminhamos diante desse caminho que é mostrado para a gente pela Federação, pelos livros que a gente lê, e a gente vai se conduzindo por aí, que é o caminho certo. Mas eles colocam aqui: vamos todos nós trabalharmos juntos na obra da vinha do Pai. Mas é daqueles que na hora da colheita, depois da tempestade, clamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra, e na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Aí nós estamos vivendo aqui, Kardec escreveu isso aqui, orientado pela espiritualidade, lá em 1857, nosso livro aqui 58. Então, a gente vê que as coisas estão atuais, que as religiões estão aí, não existe privilégios para ninguém, todos nós precisamos trabalhar na vinha do Pai com empenho, com dedicação, com verdade e, acima de tudo, com caridade um para com os outros, Porque o mundo de regeneração não é só para o espírita, não vai ser só para o evangélico, não vai ser só para o católico, vai ser para todos que querem trabalhar na vinha do Pai. Porque senão como é que seria o nosso mundo, que tem hoje aí, estão passando aí 8 bilhões de criaturas. Aqui no Brasil nós somos 200 e poucos milhões. E é o país mais espírita que tem no mundo. Então não é exclusividade para a gente, é exclusividade para todos. Agora, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque quem muito conhece, muito será cobrado. Não é para a gente ter medo, é para a gente ter esse esclarecimento do meu compromisso. Se estou recebendo muita coisa, eu preciso fazer isso aí em ação, transformar em ação isso com os meus irmãos à minha volta, meus irmãos em humanidade, com todos, sem
tentar forçar, né, a barra de ninguém. Tem religião, quem sabe, que tenta forçar a barra e a gente, meu irmão, olha, às vezes a pessoa vem e te assedia mesmo, né? Meu irmão, olha só, respeita a religião, né? Seja o que você, o trabalho que você está fazendo, é o trabalho do Pai, se respeito, não é para a gente recriminar, mas eu tenho a minha religião, né? Então, por favor, faça o teu trabalho, olha, Deus te abençoe, coisa e tal, e vamos seguir o nosso caminho, né? A gente não precisa molestar ninguém para tentar impor alguma coisa, né? Então a doutrina espírita é maravilhosa nesse ponto, tá? Bom, aí vamos continuando. Agora eu esqueci o apontador. Eu vi? Ah, tá aqui embaixo. Então, aí lá no final, no segundo parágrafo aqui desse título, né, os obreiros do Senhor, faz assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Todas as religiões, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, aqueles que realmente querem transformar, querem modificar, e arrasta junto com ele, através dos seus exemplos, né, aqueles que queiram participar desse trabalho na vinha do Senhor para a construção de um mundo melhor. É o que nós estamos passando agora. Todos estão sendo chamados. Todos estão aceitando esse chamado? Nem todos. Então, por isso que nós estamos passando tempos aí, que aqueles que não têm mais condição de estar nesse trabalho de transformação, a vinha do Pai, esse trabalho. No nosso mundo, né? O que está acontecendo com essas criaturas, né? Essas criaturas aqui, né? Eles não têm mais condição de continuar aqui com a gente. Infelizmente. Né? Eles estão sendo deportados, vão nascer em outros, reencarnar em outro mundo, assim como aconteceu aqui no nosso planeta, como aconteceu com Capela. Capela estava na mesma situação que hoje a gente está, transição para o mundo de regeneração. Hoje Capela está lá avançada no mundo de regeneração, mas lá no início da Terra eles estavam nesse processo de transição. O que aconteceu? Todos conseguiram acompanhar o progresso de Capela? Não, porque assim aí o Pai seria injusto. Aí sim, né? Porque aqueles que trabalharam com afinco mesmo, esses vão estar trabalhando e continuando a obra. Aqueles que não querem, né? Que não querem, Deus vai dar novas oportunidades para eles, como deram quando saíram de Capela e vieram aqui para a nossa Terra. O que eles encontraram aqui? Um planeta primitivo, iniciando. Tinha internet? Tinha televisão? Tinha todos esses privilégios que a gente tem? Tem ar-condicionado? Não tinha nada, gente. Iniciaram o nosso mundo, o planeta Terra, no primitivismo, né? Mas com a oportunidade de auxiliar aqueles que estavam iniciando no seu mundo a progredirem com o conhecimento que eles traziam. Não o conhecimento do computador, não o conhecimento das grandes avanços tecnológicos, mas com o conhecimento daqueles que podiam aplicar com os recursos que existiam na época. A gente imagina, né, gente? Como é que a criatura fez aquela pirâmide lá, cara? A gente é engenheiro, né? Então a gente fala assim, pô, para encaixar uma pedra naquela ali, um com a outra, tinha que ter um ângulo certinho, muito bem lapidado, encaixar num ângulo certinho. Como é que esse cara fez isso? Se hoje, com os recursos que eu tenho, ia ser difícil, como é que naquela época lá esse cara conseguiu pegar as pedras e encaixar no ângulo certinho, né? Aquela inclinação certinha, não ficou torta não, né? Você já viu alguma pirâmide torta? Não tem pirâmide torta, certinha, apontando, né? Apontando para um ambiente no céu. São essas criaturas que o conhecimento, que a gente não perde o nosso conhecimento, ajudou as criaturas com os recursos existentes na época, que é a mão de obra,
os animais e as alavancas, que vão descobrindo, né? A alavanca você consegue movimentar grande peso usando a alavanca, as roldanas, né? Então é uma ideia, como a gente vê como esse mundo foi construído, como esses irmãos puderam auxiliar. Retornaram alguns para a capela, alguns ainda continuam aqui. O nosso planeta está acontecendo esse processo, né? Vamos trabalhar para que a gente tenha a oportunidade de continuar no trabalho do Pai, nessa vinha aqui, né? Então, diante de suas tarefas é que ele vai confiar o esforço mais difícil na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, né? Continua, cumprir-se-á as palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Por que o Espírito da Verdade, está aqui no final, ele coloca isso, né? Porque hoje tem muita gente que se acha que é o primeiro. As pessoas que têm o poder, têm a riqueza, né? As pessoas acham que elas vão ser as privilegiadas. Nas coisas materiais aqui na Terra pode até ser, mas diante da obra de Deus não será, se ele não proceder de acordo, né? Porque não é por ele ter poder, não é por ele ser rico, que ele vai deixar de poder trabalhar na vinha do Pai. Ele precisa utilizar os recursos que Deus colocou na mão dele para que ele aproveite esses recursos para fazer um bom trabalho na vinha do Pai, porque ele pode muito, ajudando, dando emprego, criando, né, empresas para dar emprego para as pessoas, facilitando, né, o meio de poder o alimento chegar àqueles que são necessitados. Ele tem um poder, tem a riqueza, ele pode fazer isso. Não são todos que vão ser condenados, e muitos fazem isso, né? Mas a grande maioria deles não pensam assim. Então esses, em vez de ser os primeiros, vão ser os últimos. Então vão ter que recomeçar tudo de novo. No mundo lá, hostil, no mundo afastado, e vão pensar assim, pô, eu tinha um paraíso e eu perdi o meu paraíso. Eu perdi o paraíso perdido, né? Que o conforto que a gente tem no nosso mundo, um dia, se a gente vai para o mundo daquele ali, a gente vai pensar que era um paraíso. Nós vamos pensar que era um paraíso. E é. Nós vivemos reclamando muito, mas vivemos um tempo de paraíso, gente. Com os recursos que a gente tem. Temos dificuldade, temos doença, nossa medicina, né? Precisando avançar, não conseguimos resolver todos os problemas da saúde, mas já conseguimos avançar muito, né? Na transformação desse mundo que precisa tanto, em termos de doenças, principalmente ainda. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Está em Mateus, capítulo 25, né, de 1 a 16. Agora vamos ver uma outra coisa aqui. Vamos pensar agora, eu fiz essa pergunta para mim. Não vou nem, cada um de vocês fala a pergunta para vocês. Eu me perguntei assim, ó, por quanto tempo eu adiei aceitar o convite desse chamado? Eu perguntei, Walter, você está aqui, né? No mundo de prova de expiações. Tu não está aqui, tu não é missionário, cara. Tu está aqui passando as tuas provas. Quanto tempo que eu relutei de chamar, de aceitar o convite a esse chamado, né? Aí eu lembrei do nosso... Sim, deixa eu só mais uma coisa aqui antes de eu entrar. Muitos de nós somos aqueles que temos sido chamados pelo Senhor e não temos correspondido, adiando por preguiça, mau uso do tempo ou repouso exagerado, se estamos ainda aqui neste mundo de prova de expiação, porque retardamos. Isso eu fiz o questionamento comigo mesmo, né? Mas ele fala, mas não há mais tempo a perder, pois os tempos são chegados para a humanidade da Terra. Aí eu lembrei do mentor do Chico Xavier, o Emmanuel, né? O Emmanuel, que está aqui na página, foi lida, está em tanta literatura,
um espírito de muita luz, de muita evolução, que está aqui conosco, nos ajudando. Meus irmãos, vamos lá. Eu já passei pelo que vocês passaram. Vamos, trabalhem como eu trabalhei, que vocês vão chegar lá. O Emmanuel sempre foi o Emmanuel? Não foi. Aí vamos voltar lá atrás. Acabamos de conversar ainda com a Carmen sobre o livro há 2000 anos atrás, né? Nós não vamos achar o Emmanuel nas literaturas, né? Nos filmes, não vamos achar. O livro há 2000 anos atrás, o Emmanuel, ele teve a humildade, a simplicidade de se revelar, né? Ele teve a coragem, né? De mostrar ele hoje, o Emmanuel, olha o que eu era lá atrás. Olha o que eu era lá atrás. Eu era um senador com muito poder. Eu era considerado o braço direito do imperador Tibério. Poder enorme que o Públio Lentulus tinha. Uns falam Lentulus, é Lentulus, outro Lentulus, eu falo o tempo. Ele era um senador muito poderoso. Braço direito do imperador. E aí um dia, Jesus conhecia o que tinha dentro dele. Ele não era uma pessoa ruim. Era uma pessoa culta, muito sábio, mas ele seguia o seu tempo. Ele seguia aquilo que ele acreditava. O que ele acreditava? Acreditava em deuses, que era o que todos os romanos acreditavam, né? Ele tinha suas convicções. Um belo dia, tem uma passagem aqui, se der eu vou passar, mas vou falar. Um homem com uma vestimenta muito simples, de sandália, convidou a ele para trabalhar na sua vinha, iniciar um trabalho que ele estava começando. Ele fez isso com Pedro, sabendo das dificuldades que Pedro aceitou. Ele fez isso com Mateus, que era um cobrador de impostos, odiado. Mateus aceitou. Ele fez com João, foi fazendo assim com cada um dos discípulos. E ele tinha mais uma pessoa para ele convidar. Era o Públio Lentulus, que era um homem culto, ia poder difundir muito, né, o cristianismo que estava iniciando. Públio Lentulus, naquele momento, ele olhou para aquela criatura e falou: que é esse homem, com essa veste tão rudimentar, com essa sandália, né, com esses cabelos, né, para me propor algo assim? Eu sou o senador Públio Lentulus, orgulho, vaidade que ele detinha. Não aceitou o convite de quem? Para ser um dos apóstolos, de Jesus. Tem uma passagem, né? Você pode entrar lá no Google, passagem de Públio Lentulus, ou vai chamar de Emmanuel, né? Sendo convidado por Jesus. São várias situações. E aí ele não rejeitou. Ele precisou passar por muitas provas, muitas aflições, dores, que às vezes a gente não entende, mas a dor nos faz levar para o caminho. Que dores foram essas? Que aflições foram essas? Foi o castigo de Deus? Não, foi mecanismo para dar uma sacudida naquele homem tão orgulhoso, né? Sua filha pegou uma doença, que é a pior da época, lepra. Ele recorreu aos deuses, orava aos deuses, fazia um monte de oferenda aos deuses, né? A sua esposa, que era uma pessoa cândida, pessoa boa, caridosa, ela ouviu falar desse homem simples, foi de encontro a ele com um pensamento assim, que a gente chama de fé: ele vai curar a minha filha. Eu tenho certeza, eu não sei quem é ele, eu não conheço ele. Eu vivo na sociedade romana, mas esse homem diz que ele é o Messias, que ele é o Filho do Deus único. Eu acredito nele, ele vai curar minha filha. E ela foi de encontro a Jesus. Jesus, diante daquela mulher com tanta fé, olhou para ela assim: sua filha vai ser curada, mas olha, não é só por causa do teu merecimento,
é porque ela também merece, senão não podia curar ela não. Sintetizando o que Jesus falou na época, né? Jesus curou a filha do Lentulus, né? Ele achou que eram os deuses. Ele achou que eram os deuses. Mais tarde, um sofrimento, uma dor imensa que ele teve quando ele descobriu que a sua esposa tinha sido levada para Arena, foi num lugar errado da serva dela, que era cristã. Os romanos, né, os soldados, pegaram aquela leva de criaturas que estavam ali lá na caverna, esqueci o nome, nas catacumbas, né? Pegaram, aprisionaram aquela turma toda e ela foi no meio. Era a mulher do senador. Se os soldados soubessem disso, iam tirar ela, mas ela foi junto. E ela foi junto com os cristãos, acabaram morrendo na arena, em lugar da serva dela, que era uma cristã. Né? Essa serva, conversando com o Públio Lentulus, falou: olha, quem curou sua filha foi o Messias, foi o Jesus. Aí ele lembrou, é aquele homem com aquela veste, com aquela sandália rudimentar, ele é o Messias, foi ele que curou a sua filha. Aí começou a despertar. Daí em diante, aquele coração endurecido foi amolecendo, né? E aí ele no final dos dias dele, nos últimos dias, já estava um homem já entendendo um pouco da mensagem de Jesus e buscando tudo o que ele podia a respeito de Jesus. Tibério virou para ele e falou assim: Lentulus, eu quero que você coloque quem você quer, espiões, né? Procure saber quem é esse Messias, porque os hebreus estão aqui me perturbando que esse é um revolucionário, é um guerreiro. E aí o Públio Lentulus, ele foi e descreveu quem era Jesus, né? Deixa eu ver aqui se vai passar. Vou dar uma avançada aqui. Esse foi o encontro. Vamos ver aqui essa carta do senador Públio Lentulus para o imperador, né, Tibério. Olha como ele descreve a Jesus. Há um pouquinho, dá uns 13 minutos e pouco. Vamos ver se vai passar, né, mãe? Vai passar sim. Foi, não foi. Essa aqui que foi. A gente mexeu aqui. Não foi. Isso aqui é muito importante. Eu vou buscar ele lá. Cadê o... Vou buscar ele lá na fonte dele. Que desconectou aqui, ó. Minha mexida desconectou. Não está passando. Vamos lá? Vamos ver o som ali. Aumenta o som um pouquinho. Fazendo o que desejo esclarecer quanto voltará. A carta dele descrevendo Jesus. Nossos tempos, um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é intitulado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, César era Tibério, né? coisas maravilhosas desse Jesus, ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e muito belo aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo.
O senador, hein? Tem os cabelos da coramento até na cura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espadas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma que usam os nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo Descrevendo a Jesus, né? Como ele lembrava. rosto grave, E passaram para ele. olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo no seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando minimiza, faz chorar, faz se amar e alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contempla muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. Descreveu Maria, Mas né? é bom que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja ver-me como uma vez no passado escreveste, dá-me ordens e não faltarei de andar o mais depressa possível. De letras, faça admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Nunca estudou nada, né? Descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos o querem, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, senador romano, presidente da Judéia. O Emmanuel, né? Como a gente conhece. O Emmanuel que até hoje ele se apresenta. Tira ali para a gente voltar aqui para o PowerPoint. Tira. Uma aqui. Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César. Então, gente, a partir dessa descrição do que o Públio Lentulus, né, passou para o senador, para o imperador Tibério, muitos desenhistas começaram a fazer o trabalho. E como era o rosto desse Jesus, que na época lá ninguém pegou, né? A única coisa que dizem que foi quando pegaram sudário, né, botaram no rosto de Jesus e ficou manchado pelo sangue a sua face. Mas nunca ninguém tinha desenhado. E a partir da descrição que foi dada por Emmanuel, o senador, né, na época, muitos pintores se dedicaram a revelar no papel aquela descrição que o senador tinha deixado, né, e foi se aprimorando. Essa aqui era a ideia, né, uma das primeiras ideias, como era o rosto de Jesus, cabelo repartido, longo, olhos azuis,
nariz, né, face, foram tudo. Mais ou menos como um desenhista hoje da polícia, né? A pessoa, um criminoso praticou um crime, a pessoa vai dizer, como é que era ele? Ah, ele era assim, o cabelo dele era longo, repartido, o nariz assim, olho assado, sei lá, o pintor vai ali, vai descrevendo até chegar ao rosto muito próximo de como era a pessoa, né? Então não há dúvida. Muita gente fala, Jesus foi gordo, Jesus foi magro, Jesus foi assim, não sei o que lá, esse é o Jesus, né? Então a imagem, das primeiras imagens que tem de Jesus foi graças ao senador. Esse mesmo senador, que depois ele acabou morrendo, né? Quando o Vesúvio, né, lá em Pompeia, entrou em erupção, a cidade foi toda devastada, muita gente morreu, ficou entre as larvas, né? Tem até ainda descrições disso aí, e o senador Públio Lento foi uma dessas pessoas, né? Mas ele morreu acreditando já em Jesus, confiando em Jesus, e não se revelando cristão verdadeiro, mas com Jesus dentro dele, né? Ele procurou tudo que era ensinamento de Jesus, aí os evangelhos, que tinha sobre Jesus, ele procurava, alucinado, querer conhecer sobre esse Jesus, e depois ele descobriu da sua esposa como cristã e é fora. 50 anos depois, tem um livro 50 anos depois, ele volta. Era um senador que muita cultura, muita sabedoria, ele nasce como escravo, um escravo Nestório. Só que surpreenda-se, homem culto, sábio, muito conhecimento. As pessoas se deslumbravam. Pô, esse cara é um escravo, nunca estudou. Como é que ele veio com essa sabedoria toda? Era o senador se apresentando num corpo de um escravo. As pessoas que eram nobres, os romanos, se deliciavam em dizer que seu filho aprendia com Nestório. Nestório era uma pessoa escrava, mas muito bem querida, né? E ele era cristão. Ele se revelou um grande cristão, no final de sua vida morreu na arena. Esse livro, 50 anos depois, conta muita história sobre Nestório e a continuação do senador Públio Lento. Ele desfila ao longo da história em diversos personagens. Uma daquela que a gente conhece mais pertinho da gente é com o padre Manuel da Nóbrega. Né? Padre Manuel da Nóbrega. Aquele mesmo, né? Junto com o José de Anchieta, esteve aqui conosco. Depois o Emmanuel, através do Chico, e muitos falam que o Emmanuel já encarnou, né? Está encarnado, está em missão, não podem revelar exatamente quem ele é, porque ele é um desses grandes vultos, grandes trabalhadores da seara do Pai, da vinha do Pai, responsável por trazer a transformação naquilo que lhe compete para a humanidade se modificar, se preparando para esse mundo novo que está chegando aí. E tem muitos Emmanuels por aí, gente. Tá? O Emmanuel é um só. Esse Emmanuel é um deles. O Emmanuel, estou falando aqueles que têm missionários vindo de outros planetas, vindo de outros mundos, até de Capela, vindo para cá para nos auxiliar, nascendo aqui entre a gente, a alavancar, né? Na política, onde está a situação que está complicada, na política, na educação, e por aí assim vai. Então nós precisamos confiar, ter certeza de que nós podemos ser o trabalhador, somos, se a gente vamos ser, somos, se a gente quiser, e ser trabalhador merecedor dessa vinha do Pai, né? Jesus deu a oportunidade para todos, como deu um senador orgulhoso, egoísta, vaidoso, se transformar no Emmanuel que a gente conhece hoje. Como deu oportunidade a um Pedro, duvidoso, Pedro às vezes violento, né? Pegava a espada, aquela pessoa que foi levar Jesus preso, ele imediatamente pegou a espada, bum, cortou a orelha do soldado. Jesus virou para ele: Pedro, não é através da espada que nós vamos fazer a transformação do mundo. Pegou a espada, banhou lá no soldado e com o poder que ele tinha, recolocou a orelha de volta, refazendo o erro de Pedro, né?
E foi assim com Mateus, com Maria Madalena, com todos, né? Com João. João era o que ele mais adorava entre todos, gostava de todos, mas ele tinha uma paixão assim muito grande. O João, quando estava já na cruz, nos seus últimos momentos, o que ele confiou? A só tesouro maior que ele tinha. Que era o tesouro maior? Sua mãe. João, né? Filho, eis a sua mãe. Mãe, eis o seu filho. Cuide um do outro. Eu não vou poder estar mais aqui. João, toma conta da minha mãe, que aqui na terra é o bem mais precioso que eu tenho. E João fez isso, né? Então João é um grande trabalhador, se transformou em São Francisco. Tem um livro do Milanês que fala muito sobre essa passagem do João, o João evangelista, não vou confundir com o João Batista, né? As encarnações e como ele veio a ser o nosso Francisco, que a gente conhece, né? A última encarnação que a gente tem conhecimento. E assim, Deus dá oportunidade para todos nós, tá? Sempre é um momento de refazimento, mesmo no final, a gente tem a oportunidade de a gente refazer para que a gente possa ser um trabalhador merecedor desse trabalho nessa vinha, que é essa grande transformação atual da 11ª hora. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade, chegou o momento, né, de finalizar. Desculpe aqui, você fala para a mãe ali no meu pendrive, fica tudo direitinho. Chego aqui, na hora que eu coloco, dá problema. A gente vai resolvendo devagarinho. Mas passamos o filme, né, e é essa grande oportunidade de a gente conhecer um pouco sobre Emmanuel. Então, muita paz, obrigado pela atenção de todos vocês. Graças a Deus. Obrigada, Walter, mais uma vez, por elucidações tão significativas e valorosas, né? Vamos dar início agora à segunda parte da nossa reunião com o trabalho do passe. Todos aqueles passistas que estiverem aptos ao trabalho, por favor, se posicionem. Botar, Maria, para mim. Quer botar lá? Uhum. Vamos lá. Vai ajudar. Pensando em Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus. Elevemos nosso pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de misericórdia infinita por tudo quanto recebemos, que possamos estar conscientes desses ensinamentos que, através de tanto sacrifício e amor, nosso Mestre Jesus nos deixou. Que possamos agora lembrar dos nomes que estão escritos nas caixinhas lá fora, pedindo por os nossos antepassados, pelos nossos irmãos que se encontram em dificuldade, agradecendo aos nossos guias, mentores e protetores espirituais que tanto nos apoiam, nos protegem, nos amparam, estão sempre conosco, nos intuindo naquilo que é certo fazer. Que Deus possa sempre estar planeando o nosso caminho diante dele. Sabemos que o caminho não é fácil, é tortuoso, mas rogamos força, coragem e vontade para continuarmos, pedindo a Jesus e a nossa Mãe, Maria de Nazaré, que esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos iluminando e alimentando a nossa esperança. Que assim seja. Obrigada. Graças a Deus.